Olá, pessoal. Eduardo Guimarães aqui de novo para o nosso podcast de todas as quintas-feiras. Hoje vamos conversar com Francisco Malta, um roteirista e escritor que veio aqui falar um pouco sobre a sua experiência e sobre sua carreira. Bem-vindo, Francisco. Muito obrigado, Como é que você Edu. tá, rapaz? Prazer estar aqui Beleza. conversando com você, conversando com os seus ouvintes telespectadores. Ok, Francisco. Me diz aí, rapaz, que história é essa? Como é que você entrou nessa coisa de audiovisual, ser roteirista, escritor? Como é que começou aí essa sua estrada? Bom, eu vou começar falando então da minha formação, que eu acredito que isso é importante, Sim, não é? claro. É a minha formação, basicamente uma formação humanística, porque eu fiz letras, fiz publicidade e fiz direito. Então, assim, é um combo, não é? E acredito que isso tudo me moldou para se tornar o profissional que eu sou hoje, especialmente na área do roteiro, não é? Que é onde eu mais atuo. Então eu fico ali nessas duas vertentes, não é? Tem o roteirista, tem o professor e tem o escritor, mas eu defendo muito uma formação, não é? Eu acredito assim, você saber, você ter uma boa formação, você consegue uma base sólida, não é? Então, assim, claro que, pelo menos eu posso falar por mim, que na minha vida não teve aquela coisa do imediatismo, assim, nada veio rápido, tudo foi muito um passo a passo, como eu também acredito que deve ser, porque aí você vai moldando o seu perfil, você vai se lapidando, não é? Você vai aprendendo com as experiências, com as observações da vida, e aí isso vai fazendo com que você vai tendo uma trilha, uma boa trajetória profissional, pelas pessoas que você vai encontrando no caminho, pela sua observação de vida, porque assim, a nossa área, especialmente, quando a gente fala aqui do audiovisual, a gente está falando muito de um trabalho de equipe, não é? Acredito que assim, ao longo da conversa a gente vai secar um pouco desses pontos, né? Me diz aí, qual foi o primeiro curso que você fez universitário e você já tinha alguma coisa assim para o audiovisual? Já enxergava alguma coisa no fundo, assim, tipo, eu queria isso, mas ainda não tenho muita segurança? Eu já tinha uma tendência desde novo, eu sou assim um apaixonado pelo audiovisual, principalmente televisão, não é? Assim, então eu sou cria mesmo de televisão e eu gosto bastante. E aí, lembrando aqui, na hora que você me faz essa pergunta, já me remete, meu primeiro curso de audiovisual foi sobre telenovela. Olha que curioso. Foi da Faculdade de Letras, na UFRJ, com a Leila Mícolas, que tinha escrito uma novela, ela fez várias novelas pela antiga TV Manchete, que é o Cananga do Japão, Mandacaru, aquelas novelas que fizeram um grande sucesso assim na TV Manchete. E fui a única colaboradora que Glória Pérez teve na vida, que Glória não trabalha com colaboradores, não é? E ela foi colaboradora em Barriga de Aluguel. Então, quando eu vi que a Leila, moleque ali, 19 anos, né, eu vi assim, a Leila vai dar um curso sobre roteiro de telenovela aqui na universidade, eu quis ir logo fazer esse curso, e isso me trouxe muito essa aproximação do entendimento do que é o texto novelístico, o que é um texto para televisão, que difere do texto do cinema, que difere do texto da literatura. Então, esse foi o meu primeiro encontro, assim, dentro dessa narrativa aí televisual. Então, aí qual foi a sua primeira formação? Antes do audiovisual, o que você fazia antes? Então, a minha primeira formação foi letras, tá? Uhum, Sempre, assim, como eu acabei letras muito novo, acabei letras, eu tinha ali 20 anos, e aí eu fui fazer publicidade, porque também complementa, sim. não deixa de ser uma formação complementar, porque a publicidade, ela te ajuda muito no quesito do audiovisual, não é? Uhum. De você entender as peças, a redação publicitária, como é que você pensa um produto, como é que você vende esse produto. Você vai do início ao resultado final. Então isso é esse processo em si é muito importante. E ali, quando eu fazia a faculdade de letras, eu comecei a estagiar no canal universitário. E olha que sensacional. Eu costumo dizer que eu fui o aluno de letras mais sortudo, porque eu trabalhava no canal universitário e a minha função era entrevistar os grandes nomes das artes e da literatura aqui no Rio de Janeiro. Então eu entrevistaria Gilberto Braga, grande novelista, né? Arnaldo Antunes, Joane Ventura, que é colunista do Globo, Zé Louzeiro, que também tinha escrito
que tem uma história muito grande no cinema. Ele fez filmes como Lúcio Mauro, O Passageiro da Agonia. Eu fui tendo contato com essas pessoas e eu parti o chamado networker, né? Uhum. Então, assim, eu estava ali trabalhando já como apresentador desse canal, mas já estabelecendo meu network. E o que que acontece? Isso tudo foi fazendo com que eu tivesse certeza que eu queria trabalhar com aquilo, né? Então, assim, o meu direcionamento foi muito nesse segmento. E aí depois eu comecei a trabalhar na Globo também, o que me deu um olhar plural a respeito do audiovisual, porque você trabalhando na Globo é uma escola, né? Só assim, quando você entra para fazer uma telenovela, é como se você fizesse 2 filmes por semana. Uhum. Então você aprende muito e você aprende, aí sim, você aprende algo que a universidade não tem como te dar, que é aquela vivência de set de filmagem. Você começa a trabalhar 10, 12 horas por dia, de segunda a sábado, né? Trabalhando uma folga só na semana. Então, assim, você trabalhar com pessoas que eram grandes referências para mim. Eu me lembro, assim, como eu não sou aqui do Rio, eu vim para o Rio para estudar, eu nasci no interior de Minas, e eu me lembro que o meu primeiro trabalho na Globo, eu tinha que trabalhar, fui direto com o seu Paulo Goulart, que para mim era assim, um ator, uma unanimidade, muito querido. E eu conheci esse Paulo Goulart e tinha uma novela da infância que me marcou muito, que era Fera Radical, com Malu Mader, Zé Maia, e eu gostava muito. E o seu Paulo estava lá, né? Então aquilo foi tão especial para mim, quando eu cheguei no set de filmagem, se a primeira pessoa que estava lá era o seu Paulo Goulart, aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, meu Deus, que maravilhoso, eu estou aqui há 5 anos, isso era um sonho, e eu estou aqui diante do São Paulo. E por aí foi com outros atores, como Chiquinha Gonzaga, quando eu também fui trabalhar conhecendo Regina Duarte. Eu acho a Regina uma profissional assim da melhor qualidade. As pessoas podem falar o que quiser da Regina, menos do que ela é uma excelente profissional. Agora, tem duas afirmações, né, que eu já acompanho isso de muitos anos. O Doc Comparato falou uma vez que ideias valem ouro. E, por outro lado, ele também fala assim, olha, eu presto atenção em tudo que eu vejo, tudo que está à minha volta, porque as ideias surgem do nada. Então, ele disse que tinha um hábito de anotar no papelzinho, né? Porque hoje em dia você anota no telefone, né? Ele anotava tudo no papelzinho, porque isso aqui eu posso usar para uma... Né? Então, o roteirista ele é um observador em 360 graus, né? Porque ele tem que prestar atenção em muitas coisas, costumes, né? Cultura. O próprio Mário Lago, como linguista, ele uma vez falou, tem roteiros que têm que ser escritos e ter uma consultoria de costumes, né? Até por questões da dialética, né? Porque é uma coisa que é muito colocado, principalmente na teledramaturgia, que você tem, às vezes, regionalizando né, as histórias, né? E tem que tomar muito cuidado, né? Por questão da pronúncia, etc e tal. Então, existe, assim, uma equipe, né? Às vezes, o roteirista principal, o autor da obra, ele tem uma equipe de colaboradores que vão pensar um pouco. E é aquela coisa da multidisciplina, né? Quando você falou que formado em letras, isso ajuda em muito, né? Porque você tem um horizonte um pouco diferenciado, né? Você não só teve uma formação em roteiro. Por outro lado, é uma coisa muito interessante de se observar, porque a qualidade do roteirista brasileiro é uma coisa impressionante, né? Tem muitas pessoas criativas, né? A gente não tem um campo mais abrangente para poder colocar todo esse processo de criação nas obras audiovisuais. E o próprio Sid Field uma vez falou, né, num seminário aqui no Rio de Janeiro, quando ele teve num desses eventos, ele falou que o que corresponde a Hollywood é menos de 5% das obras, né, de qualidade, vamos dizer assim, dos grandes estúdios, e o resto praticamente é como se fosse embrulha no pacote e manda para os outros países, porque para ter esse filme vai ter que ter aquilo ali. Agora, qual é a sua visão em relação à qualidade do produto brasileiro? Você acha que as histórias são muito bem contadas aqui no Brasil? Bom, vamos lá, você me trouxe perguntas muito instigantes, né? Então, assim, primeiro você me traz o Doc, que para mim é o nosso grande mestre, realmente, adoro aquela obra dele, a criação, o manual, a criação do roteiro, não é? E a observação dele é muito correta, que assim, um roteirista, você vive da observação da vida. Eu costumo até dizer o seguinte, eu vou reforçar aqui a minha formação da literatura. A literatura é a minha base para absolutamente tudo, não é? Especialmente os clássicos, assim. E se você observar, nós estamos sempre revisitando os clássicos. O ser humano, é o seguinte, não é?
Não há nada de novo abaixo do sol. Os sentimentos, a natureza humana, ela é a mesma. Então, assim, os clássicos, se você lê o Dostoiévski, se você lê Shakespeare, se você lê o Machado de Assis, o Nelson Rodrigues, eles estão falando da natureza humana, e a natureza humana não mudou. Então, assim, a literatura é esse suporte, mas a vida cotidiana, ela nos dá muito material para que você entenda o que está passando na sociedade hoje, né? Então, assim, eu como roteirista, eu não descarto nunca este olhar que você tem para o outro. Assim, eu falo, gente, é uma coisa que me interessa muito. Eu adoro, às vezes, eu moro em Copacabana, às vezes eu fico sentado, assim, naqueles banquinhos lá e prestando atenção na conversa do outro, juro, gente. Porque eu adoro ouvir conversa do metrô, porque às vezes você está ouvindo Seu coisas repertório também, que são né? repertórios que você parece absurdo. E aí entra a questão lá que você falou, linkando aqui com a pesquisa, que é isso, você vê assim, como é que aquela pessoa fala. Então, o roteirista, além da inteligência emocional, ele tem que ter uma escuta cênica ativa. Ele tem que estar sempre aberto a essas possibilidades, não é? E quando eu digo que o roteirista tem que estar aberto a essas possibilidades, ele tem que entender que também num roteiro, uma vez que o roteiro está pronto, ele não deve ter o ego muito grande. Por quê? Eu falo, se você quer ter o ego gigante, escreva literatura. Aí você coloca lá, o livro do Francisco Malta. Porque o nosso trabalho, que é o audiovisual, ele não é. Eu não posso dizer esse filme é meu. Eu escrevi o roteiro, mas você faz a direção, o Ronaldo faz a fotografia, o outro faz a arte, o outro figurino. Então é uma soma de talentos para a gente entregar o melhor de cada um para o público, não é? E aí, tentando responder a sua pergunta, eu acho que nós temos roteiristas de excelência, de muita qualidade mesmo. Tanto é que a gente esse ano é um ano muito especial para a gente, né? Porque nós somos indicados ao Oscar depois de 20 e tantos anos. Mas é porque, Edu, a gente tem um gap muito grande aqui, que é o que é forte no Brasil nos últimos anos foi a televisão, não foi o cinema. Então você não tem uma formação de autores de cinema, como a gente teve na época de cinema novo. Você teve ali o Glauber Rocha, o próprio Cacá Diegues, você tem uma série de nomes que eclodiram de uma fase de cinema, mas que a gente não teve esses substitutos, você não teve essa identidade na cinematografia. Não sei se você concorda. E a televisão, a gente teve uma era de ouro. E quando eu estou falando uma era de ouro, é uma era de TV Globo, com produtos de muita qualidade. Não é? Então, assim, a televisão ela tem uma força gigante, uma força absurda no Brasil. Tanto é que você vê o seguinte: você identifica uma novela da Glória Pérez, do Benedito Rui Barbosa, do falecido Gilberto Braga, do Agnaldo. Você tem essa identidade autoral muito forte. Que isso formou muito a nossa geração, né? A geração mais nova hoje, dos seus alunos, não é uma geração que consome TV, mas a nossa geração é uma geração que foi moldada vendo TV. E aí isso não temos no cinema. Né? Então, assim, a gente teve uma retomada ali em 94, depois agora com a pandemia a gente teve uma parada, mas assim, os nossos movimentos do cinema, eles são sempre muito cíclicos, não é? E aí eu defendo uma coisa, quando eu falo também de formação, eu acredito o seguinte, você tem que ter uma informação boa, uma formação de universidade, eu super defendo isso, mas o roteirista, o bom profissional, não só o roteirista como o diretor, você se forma fazendo, praticando. Você tem que estar nessa indústria, você tem que estar praticando. Então, se você passa 10 anos fazendo, você vai criando a excelência. Então, isso eu sinto falta, sabe? Não estou falando só por mim. Hoje eu estou numa fase desde 2019 que eu escrevo um roteiro por ano, mas assim, eu estou dentro de um grupo muito pequeno. Eu sei deste campo de privilégio, sabe? Que eu estou há 6 anos entregando um filme por ano. Eu considero isso um grupo de privilégio. Mas assim, isso é importante que não aconteça só comigo e é importante que ele também continue comigo, porque quanto mais eu exercitar, eu vou. Aquela coisa do amolar a ferramenta. Né? Quanto mais eu exercitar a arte da escrita, melhor eu vou me tornar, eu vou entregar um resultado melhor. A gente vai tendo essa possibilidade. Isso é uma coisa que é muito interessante de ser observada no cinema argentino, que são os nossos irmãos, eles estão aqui do lado. O cinema argentino, ele é muito bom, mas o cinema argentino ele é estimulado desde o ensino médio para as crianças, coisas que aqui no Brasil a gente não tem. Né? E isso é uma coisa que eu adoraria que o ensino médio
passasse filmes brasileiros, não é, para as crianças, para que elas tivessem também essa bagagem, não é? Isso faz uma diferença na nossa formação. Sim. Esse é o meu campo assim de observação. Eu percebo assim que, de uma certa forma, isso já é um tabu que está sendo quebrado, né? A questão do preconceito com o produto nacional, né? Até que hoje a gente, vamos torcer para a gente ganhar pelo menos um, né? Pelo menos um. E a gente é uma questão cultural, né? Que isso tem que ser realmente colocado ali, como se fosse uma aula sobre arte, como existia muitos Sim, anos existia nas isso. escolas, né? E você falar sobre as artes cênicas, as artes audiovisuais, enfim, como todas as artes em si. Agora, uma observação que eu sempre observei, vamos falar assim, a observação que eu sempre observei, bem redundante mesmo, que é uma coisa interessante. Os roteiristas, eles têm assim, uma obra fechada, que, por exemplo, a novela, ela é no meu entendimento, é uma obra aberta. Né? Você tem um pontapé inicial e, com o tempo, os personagens vão ganhando vida, vão ganhando antipatia ou Uhum. simpatia do público, isso vai interagindo hoje com as redes sociais, é uma coisa absurda, e o roteirista ele vai percebendo que alguns personagens vão mudar de rumo, né? Isso não é Isso. teledramaturgia, né? E isso é uma coisa muito comum, né? Então, tempo real. O capítulo de hoje, o personagem, as pessoas comentam muito. Isso abala muito o roteirista. Você concorda com isso? Concordo e eu acho assim tenebroso. E assim, a gente vive realmente tem uma questão muito interessante sendo analisada, que é o seguinte, né? A telenovela, ela é herdeira do antigo folhetim, que está ali no Uhum. século XVIII, XIX, né? Se você pega o Machado de Assis publicou Dom Casmurro através do folhetim, o Alexandre Dumas lá na França com os Três Mosqueteiros, depois o Alexandre Dumas Filho com o Conde de Monte Cristo, é, grandes obras da literatura universal, ela veio através do folhetim. E a telenovela ela vai herdar isso porque depois do folhetim veio a radionovela, não é? Então essa questão do gancho, que é aquele impacto de final de capítulo, que é o continua amanhã, isso veio então, vem do folhetim, vem para o rádio, vem para a telenovela e hoje está muito nas séries, não é? Uhum. Os epílogos Você termina a série boa é aquela que te que prende te para prende. você maratonar. Então você quer assistir logo. É. Mas aí, voltando aqui na sua pergunta, o que é essa questão da diferença da telenovela? Até porque já tem, para a gente poder pensar, e é um momento de reflexão, porque, por exemplo, que difere da novela de streaming, não é? Você tem Beleza Fatal, que entregou agora 40 episódios, já foi toda gravada, ou seja, o telespectador não interfere naquela Uhum. história. Isso o roteirista, todo roteirista ama isso, Uhum. porque você pode pirar mais, sabe? Uhum. Eu entendo que é desse jeito. Você pode pirar mais, porque não tem o telespectador te enchendo o Um saco. 100% autoral. 100% autoral. Por outro lado, é muito característico da nossa novela justamente você sentir o termômetro, não é? Você sentir assim, eu entreguei essa proposta, mas o público está dizendo que o melhor é esse, você vai sentindo isso. O que eu acho que está um pouco ruim na televisão de uma forma geral, aí quando eu digo televisão é a TV aberta e que é muito difícil para todo roteirista, o que está nos matando é o politicamente correto. Esse politicamente correto para o roteirista não há nada pior, porque assim, todo mundo está se sentindo ofendido por alguma coisa. E eu falo, meu Deus, é ficção, não leva isso a sério. É verdade. Isso é ficção. E assim, se você for por esse caminho, o que vai acontecer? Um enfraquecimento de narrativas, Sim. sabe? Então, assim, eu vou começar a contar, e eu faço muita história infantil, eu amo escrever histórias infantis, mas aqui eu falo, o caminho não pode ser infantilização, Uhum. certo? Porque se você pegar as grandes obras, como você tem que dar Era de Ouro da televisão brasileira, Uhum. são personagens politicamente incorretos. Você vai lá no Rock Santeiro, Uhum. do Lima Duarte, impressionante. Trabalhei na Rock Santeiro. Pois é, você vai lá na Carminha de Avenida Brasil, você vai na maravilhosa Odete Reutemann de Vale É. Tudo. São personagens fortes, complexas, não é? Uhum. Então, assim, eu como roteirista, eu gosto da Sim. complexidade. Por isso que eu adoro Dostoiévski, que os Uhum. personagens deles trazem uma complexidade. E aí, este é um perigo que nós estamos vivendo hoje em 2025, que é esse nivelamento muito por baixo, sabe? E Uhum. eu acho que o público não é burro. Sim. O público tem, ele merece qualidade, o público é inteligente e a gente que
que tá, opa, mas tá reclamando, porque o Humberto Eco já dizia isso, uma frase que é incrível, que ele falou, a internet, ela é maravilhosa, mas ela deu voz a milhões de idiotas, não é? Então, assim, você começa a perceber que você não vai agradar todo mundo, isso é fato, não é? Então, isso é um recadinho que eu deixo para você levar pro coração. Se você quer escrever, não tente agradar todo mundo, não vai dar certo. Porque se você tentar agradar todo mundo, você vai perder a sua identidade autoral. Uhum. E assim, quando você escreve, quando você traz um tema, o meu processo de trabalho é esse, não é? Quando eu pego ali uma premissa, eu tenho que entender qual é a minha visão em cima daquela premissa. O que eu estou oferecendo para o telespectador. Então eu tenho que oferecer para ele algo bom. E é o meu melhor que eu tenho que oferecer. Se eu ficar preocupado, eu vou agradar porque minha mãe leu, achou isso, minha tia, meu namorado, minha namorada, amigos, achou. Irmão, você vai enlouquecer e aí você perde seu rumo. E às vezes na televisão aberta acontece isso. Eu já vi colegas passarem por isso, na tentativa de agradar uma audiência, aquilo que era proposto vira pelo avesso e não dá certo, né? E o que seria do vermelho se não existisse o verde, né? A verdade é que é tudo uma dualidade, né? Isso. E, assim, praticamente esse politicamente correto acabou com todos os programas de humor, né? Todos. Da televisão aberta, vamos dizer assim, né? Tudo uma questão cultural, Sim. né? A evolução dos tempos, Sim. né? A questão da legislação, Sim. preconceitos, misoginia, racismo, etc e tal, que a gente observa que na época dos programas de humor, dos anos 80 principalmente, existia, né, um pouco disso, né? Então foi se tornando uma coisa ilegal até, Sim, entendeu? Então os humoristas praticamente, né, tiveram que buscar outros caminhos, né? Porque na TV aberta praticamente quase não existe mais sim. programa de humor, a gente vê só no streaming. Agora, isso engessa com certeza o processo de criação, né? Se você quiser remeter, né, a uma época, você tem que entender como era a cultura né? Então, é toda uma questão, dar um exemplo, né, do próprio filme, ainda estou aqui, remeteu 2 momentos, Sim. e você tem ali uns costumes da época, né? Tudo, né? Tudo. Aquela coisa de... Eu sou documentarista também, então uma coisa que eu gosto é sempre de botar pessoas, Sim. né? É porque você olhando as pessoas, você vai lembrar o seguinte, o que estou mostrando hoje todo mundo vai ver 100% de naturalidade, mas daqui a 30, 40 anos você fala, caramba, olha a roupa que eu usava, olha o cabelo, olha como é que a isso. pessoa falava. É isso. E olha, aquilo ali hoje, nossa, a pessoa falava palavrão, sabe? É uma coisa assim que, de uma certa maneira, ele está mais enraizado na história, né, cultural, e que a gente tem, de uma certa maneira, sim, observar essas, né, tem que tomar um pouco de cuidado, né, porque a gente acaba, de uma certa maneira, a gente se empolga e fala assim, pô, mas eu gostaria de falar sobre isso, mas se eu falar sobre isso, eu vou ser bombardeado. Isso engessa um pouco o autor, o roteirista. Agora, você concorda que o roteirista, o trabalho dele não deveria terminar no papel ou na tela do computador? Ele deveria participar do set? Eu vou te dizer por quê. Eu, como diretor, eu observo que em alguns momentos eu pego, pô, isso aqui não está funcionando bem. Não é nem pelo que está escrito, é pela pessoa, pelo personagem. Não tá ficando legal. Acho que vamos trocar essa palavra. E tipo assim, o roteirista, pô, tipo, olha, eu não tô achando que tá funcionando bem. Dá uma mudada nisso aqui pra mim. Enquanto o diretor se preocupa com uma outra coisa, o roteirista pensa. Tipo, pra não jogar, porque as mudanças são feitas às vezes em comum acordo entre o ator e o diretor. Fala assim, poxa, eu acho que eu não falaria assim não. Eu posso botar um caco aqui, eu posso não sei o quê. Isso muda um pouco, é o que você falou, né? Você dá o pontapé inicial, você entrega a obra e lá no set é mudado pelo diretor, pelos próprios atores e pela dinâmica, né? Sim, sim. E você acha que o roteirista deveria participar mais do set? Eu acho. Eu sou um roteirista que eu participo de set de filmagem, mas assim, isso vai depender muito da relação com o diretor, não é? Se ele é bem-vindo ali, mas via de regra é um direito do roteirista visitar o set de filmagem. Mas nas minhas experiências é o seguinte, eu sou um roteirista que eu trabalho desapego, tá? Então o que significa isso? Quando eu começo um trabalho, quando eu faço a leitura ali com o elenco, a primeira coisa que eu falo para os atores é: traz isso para sua embocadura, tá? Então, ou seja, eu dou a liberdade dele mudar as palavras e trazer o mais próximo. O que eu não gosto, por exemplo, mas eu só fiz isso uma vez, se eu estou em um texto de época, aí se você muda, você me prejudica,
Porque se você coloca uma palavra que não existia naquela época, ninguém vai saber que é o ator que mudou, não é? Aí vai falar, pô, esse roteirista não pesquisou, então isso me traz um problema. Mas eu só fiz isso uma vez. Mas dentro dos filmes contemporâneos e séries que eu fiz, eu sempre dou essa liberdade para o ator mudar, trazer para a embocadura dele, acrescentar coisas, por exemplo, e eu peço também o diretor, eu dou total liberdade. Os diretores que eu trabalho falam, você tem total liberdade, se você acha que é o melhor, a gente tem que mudar algum texto, alguma coisa que vai facilitar a vida, eu não vejo por quê. Porque, como eu disse lá no início assim, da nossa conversa, eu entendo que a gente está fazendo um trabalho coletivo, não é? E todo mundo está aqui para entregar o seu melhor. Então eu realmente vou acreditar nesse cara. Porque se eu não acreditar, se eu achar que ele não faz bem, eu não gostaria de trabalhar com ele mais. Isso acontece também, assim, às vezes tem pessoas que você trabalha uma vez, você não quer trabalhar de novo, e tá tudo bem, não é? Mas eu acho que o lugar do roteirista é no set. Aqui no Brasil, Edu, tem uma questão o seguinte, os roteiristas realmente não têm o hábito de acompanhar o set de filmagem, que é completamente diferente dos Estados Unidos. Faz parte da obrigação do roteirista, especialmente aqueles produtos que nascem nas chamadas salas de roteiro. Geralmente uma pessoa da equipe vai para o set de filmagem para acompanhar as filmagens e ficar ali disponível. Que é justamente isso, precisa mudar uma ordem de cena, precisa trocar, então essa pessoa está ali disponível para que isso seja resolvido. Mas aqui realmente a gente não tem esta cultura, tá? E aí vai depender muito dessa política de troca com o diretor, se ele está disponível a receber roteiristas do set ou não, mas via de regra não é um problema. Eu acho que talvez seja uma questão mais de cultura nossa, não fomos criados dentro dessa perspectiva. E, de novo, a gente está falando de um trabalho em conjunto, né? Então, eu entendo que o roteirista ele tem que ir para o set, isso é uma observação importante, tá? Ele tem que ir para o set, para ficar caladinho, né? Ele não tem que dar palpite. Ele não pode falar, olha a luz tal, olha a câmera. Não é. Cada um, isso é uma questão que a gente que é professor, né, fala, cada um no seu quadrado, certo? Então, assim, você vai no set, fica lá, fica acompanhando caladinho. Você conversa com o diretor. Você não tem que dar palpite no cenário, você não tem que falar do som, absolutamente nada. Mas ele tem que estar ali disponível. Eu realmente gosto dessa possibilidade. Assim. Eu acho que o roteirista, ele dando oportunidade de talvez percebendo, né? Eu vou dizer assim, porque o primeiro trabalho é do roteirista, o segundo é do diretor, junto com os atores, na leitura de mesa, que a gente começa a perceber como o roteiro vai fluir. É verdade. Os atores estão ali, você já sabe quem é. Você até então você tinha uma noção de como era. Depois, quando você começa a perceber a voz, a interpretação, e aí quando começa a acontecer os riscos nos scripts, né? Isso é muito comum em tudo, novela. Eu já vi casos e casos. Você está falando da Roque Santeiro, o Paulo Biratã uma vez interrompeu um ator e, pô, falando num fone altíssimo na cidade cenográfica, deu um esporro nele, dando uma aula de língua portuguesa, sabe? Engraçado, ele falou assim, engraçado é o seu personagem, não é você. Ele deu uma bronca no ator, porque o cara quis inventar um caco que não era, sabe? É coisa, sabe, sendo Sim, sim. corrida, então não dava para interromper. O Paulo Biratã era Pô, e muito... Dias Gomes, né, irmão? E o cara, ele era, sabe, ele era tipo... Gênio. Adoro Então... que eu acho bacana, porque assim, quando você chega ao ponto de você entender, né, a ideia do autor, e você não tem o autor ali, né? Porque você, às vezes, em novela tem muitos colaboradores, tal, Sim. tem um trabalho de equipe, não somente do titular, né, da novela, mas você tem um monte de gente que está ali contribuindo. E nesse caso, né, eu observo que existe também uma questão assim, autoral, né? Porque o trabalho do roteirista, de uma certa maneira, ele é lapidado no set, Sim. entendeu? Pelos atores, pela dinâmica toda, vamos dizer assim. Eu acho que isso, de uma certa maneira, ele dá um pouco da identidade do filme, ou da novela, ou do produto, vamos dizer assim. Sim. Você concorda que todos os roteiristas, eles deviam, hoje, né, que a gente tem, depois a gente vai entrar nesse assunto, que é sobre a questão da inteligência artificial, você concorda que todos os roteiristas, eles têm, de uma certa maneira, um pouco mais de conhecimento sobre a obra, mais do que, às vezes,
do que o próprio diretor, porque o que acontece? O roteirista ele escreve do início ao fim. Então ele tem uma visão, como você falou, que não é para se meter no trabalho da iluminação, no trabalho do diretor, mas às vezes o roteirista ele já desenha a obra na cabeça dele. Então, se você, como roteirista, você dirigir o seu produto, vai ser a tua cara, o filme do início ao fim. Se está na mão de um diretor, ele vai começar a sofrer mudanças, né? Você concorda que o roteirista, ele, por uma questão ética, ele tem que ficar o tempo todo aceitando aquilo? Ou tipo assim, dá pra gente trocar uma ideia aqui rapidinho? Então, eu acredito o seguinte, Edu, este momento de trocar ideia, ele tem que ser antes dele ir para o set de filmagem. Vai ser ali na pré-produção, quando você tem aquela reunião lá de conceito do filme, do diretor, ali é o momento que ele vai trazer. Eu troco muito com o figurinista, com o diretor de arte, mas antes do set de filmagem, certo? Não no dia a dia do set de filmagem. Mas antes, aquelas produções que eu tenho liberdade, eu converso, eu dou referências. Os meus roteiros são sempre muito detalhados, assim. Eu peco, às vezes, até pelo excesso, justamente para essa coisa, de chegar o mais próximo daquilo que eu imaginei. Mas isso tem que ser feito antes, não no set de filmagem, não é? Então, assim, eu não posso chegar no set e falar, mas essa luz, não. Aí eu acho deselegante, mas essa é uma visão minha. O que eu não gosto de ator me enchendo o saco. Isso me incomoda bastante, assim. Ator que fica mandando mensagem, mas o que você acha da minha personagem ser assim? Nossa, isso me incomoda muito, eu já tive alguns problemas assim. Uma vez eu fiz uma série que eu tinha que entregar, uma série que nasceu muito rápida, assim, e aí eu entreguei 3 episódios e eram 10 episódios, eu tinha que entregar os 7 depois. E aí, a primeira semana, o ator já ficou me perturbando, falando, mas eu acho que tem que ser assim, 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 assim. Eu, sinceramente, eu fiz o 4º episódio, o personagem é acusado de um crime e some do mapa. Por quê? Eu entendi que ele ia infernizar a minha vida. E aí, realmente, eu tenho esse lado meio severo. Eu falei, porque assim, como eu não interfiro no trabalho do outro, eu não quero ator interferindo, porque se você cada ator começa a dar palpite, então o roteiro é dele, não é meu. Eu acho que o ator não pode fazer isso, não é? Ele pode dentro de uma determinada linha respeitosa. Ele não pode querer determinar que o personagem dele vai por esse rumo, porque é o que você disse, eu tenho uma história completa na cabeça. Eu sei o que eu planejei para este personagem. Então eu só tive essa experiência desagradável que eu tirei no 4º episódio, voltei no 10º e sumi com ele. Ele não entrou, mas porque eu entendi que ele ia me encher o saco. E aí me incomoda muito. Assim. Isso aí é uma coisa que não é tão incomum, né? Mas tem casos e casos, não vou citar aqui o filme, mas filmes e séries, né? Onde você tem continuidade com o ser humano. Sim. Vamos lá, primeira temporada, segunda, aí vai, né? E o filme, às vezes, você tem parte 1, parte 2, vezes assim vai. De que as relações humanas, às vezes, elas também interferem muito, né, nessa coisa de, comportamento, né? Então, não somente do próprio ator, como também da equipe, como às vezes do empresário, que eu já vi casos assim, de ficar perturbando, tipo assim, olha, vou ter uma conversa aqui com o autor, vamos matar esse personagem que está me dando muita dor de cabeça, entendeu? Vamos colocar na geladeira, né? E tem, assim, na televisão, né? Ela é um pouco mais complexo porque você tem contratos, né? E está vinculado a patrocínio, vinculado a um monte de coisa, e aí é um pouco mais difícil de lidar com isso. Mas agora, nas séries, por exemplo, é mais fácil que você contrata por produto, por temporada, de às vezes você perceber que um personagem, aquilo que a gente falou anteriormente, que está rendendo muito, que você não esperava, está tendo uma grande simpatia em tempo real pelas redes sociais, as pessoas comentam. O roteirista fica prestando atenção nas redes sociais hoje em dia? Fica. Fica porque ela é um termômetro, não tem como você deixar de trazer isso a seu favor, não é? O que você não pode fazer é perder o rumo da história. Aquilo que eu voltei lá no início da nossa conversa. Se você for tentar agradar, aí você vai dançar.
Mas, por exemplo, você tem casos emblemáticos que, às vezes, eu vou dar um exemplo aqui, do Gilberto Braga, que foi uma pessoa que eu convivi muito próximo, de uma novela chamada Paraíso Tropical, que o protagonista, o casal protagonista, não era Bebel e Olavo, que era Camila Pitanga com Wagner Moura, né? O protagonista era Fábio Assunção, Alessandra Negrini, com uma trama ali das gêmeas. E a Bebel e Olavo eram personagens secundários, e eles se pegavam em um dado momento, eles se pegavam. E no que eles se pegaram, a internet explodiu com aqueles dois. E aí o autor, sabiamente, como a novela não estava bem de audiência, Uhum. sabiamente ele mudou o rumo para Bebel e Olavo. Então, assim, neste caso, favoreceu ele, porque em vez de insistir num fracasso, ele falou: opa, este casal que deu certo, o público quer esse casal, então ele ganha a linha de frente. Vou fazer uma comparação aqui, você falando sobre termômetro, né? Você acha que o Big Brother, para quem escreve, ele é uma boa oficina para quem escreve? Porque o que, que tem? Você tem nichos, né, de personagem, vamos dizer que são personagens, Sim. as pessoas, de uma certa maneira, elas estão representando, mesmo Sim. que seja o Big Brother, Sim, né, sim, o sim. genérico falando, né? Mas todo mundo entra por igual. E já entra com algum com vantagem, outro com desvantagem. Tipo assim, ninguém conhece essa pessoa, ninguém Sim, nunca viu, sim, mas sim. esse aqui é famoso. Mas com o passar do tempo, né, as pessoas vão criando antipatias e simpatias, Sim. isso vai trazendo um pouco. A audiência ela vai em função, que a gente percebe muito bem, né, em tempo real. Antigamente, a audiência em tempo real, vista pelo Ibope, era uma coisa que você não tinha tempo real, você tinha uma amostragem. Mas quando você vê o pico, né, naquele tempo real, né, hoje o painel é em tempo real mesmo, é assim, você vê aquele pico quando aquele determinado personagem ele está aparecendo, que as pessoas se prendem mais, ou elas não trocam de canal, ou elas não vão buscar, não vai no banheiro, ou, sei lá, para tudo para jantar. E, e a gente tem duas coisas, né? Primeiro que é o tempo real mesmo, Uhum. né? Análise do tempo real e aquela coisa que hoje está um pouco deixado de lado, mas mesmo assim tem como mensurar, que é o poder do que o stream tem de você ver a hora que quer, quando quer e ver o que quer. Enfim. Como é que funciona isso na cabeça de um roteirista? Ele pegar aquelas estatísticas todas, entender o que o povão está gostando mais, e isso influenciar o seguinte, como você falou, eu não posso fazer uma obra para agradar todo mundo. Uhum. Sim, um percentual, ele está gostando muito disso aqui, mas não é meu estilo. Ou mesmo que eu for contratado para escrever para esse produto, eu tenho que entender que uma emissora de televisão, né, ela visa o lucro. Ela, tipo assim, se o personagem ele A está rendendo mais do que o B, e Sim. se o B é o protagonista, vamos tirar um pouco o protagonismo do protagonista, porque a gente tem uma possibilidade de aumentar a audiência e com isso o patrocínio também ele fica satisfeito, né? Então como é que funciona essa relação de autor, obra e vamos dizer assim, os interesses comerciais? Bom, são questões muito interessantes que você trouxe aí também para a nossa discussão, que é o seguinte, quando você está trabalhando para um grande canal de TV aberto, que seja para o streaming, e aí a gente tem que trazer essas diferenças, você está trabalhando para um empregador, então você tem que entregar resultado. É uma matemática, na minha cabeça, é uma matemática simples, tá? Você tem que entregar resultado. Se você não entregar resultado, você vai dançar. Você não vai ter seu contrato renovado. Isso é um fato. Big Brother, eu entendo ele. Tem um autor americano que você deve conhecer, que é o Robert McKee. Uhum. Ele tem um livro ótimo chamado Story. Se eu não me engano, lá na página 106, ele diz o seguinte: que um personagem ele sempre se revela sob pressão. O Big Brother nada mais é do que isso. Agora, antes de você chegar nesse momento de sob pressão, tem uma outra questão que está também dentro da nossa catálogo de dramaturgia, que são a questão dos arquétipos. Né? Então, assim, se você entra ali, você vai identificar os arquétipos, né? O mocinho, a mocinha, o engraçado, sabe? O falso. Você tem a necessidade de criar esses arquétipos para facilitar o entendimento para o telespectador. Ou seja, você realmente tem que entregar isso tudo muito mastigado, porque a gente está falando de TV aberta. Não é? Então, a TV aberta, tanto é que você pode ver
que as novelas que fazem muito sucesso hoje são aquelas novelas muito tati-bitati, mocinha fulana, vilão fulano. O público já bate o olho e fala, ela é má, não é? Então, assim, o Big Brother é isso. Então, ele é um painel muito interessante da natureza humana. Quando você vê aquelas implicâncias, comeu o meu bolo, né? Fulano, que você não sei quantos ovos, coisas muito bobinhas, sabe? É o quarto, aquelas pequenas picuinhas do dia a dia que se tornam um perigo, porque quando você está convivendo com a mesma pessoa 24 horas por dia, se a pessoa mudou o cabelo, já é um motivo. Você precisa dessa implicância, né? E aí o roteirista ele trabalha ao longo do dia ali, ele fica acompanhando aquelas imagens, e o que o telespectador recebe em casa é justamente isso. É o recorte, mas esse direcionamento. Quem que é o vilão da história? Todo Big Brother precisa de um vilão, precisa de um mocinho, precisa de uma mocinha. Inclusive, é tão interessante isso que o próprio casal, né? As pessoas ficam, quem é que vai formar casal? Isso é completamente dramaturgia. Formar casal é coisa de folhetim, não é? Quando você começa um folhetim, novela, série, se torce para o casal ficar junto, não é? Então, assim, o Big Brother é isso. Agora, tem uma coisa que é interessante, que eu acho que o Big Brother brasileiro, ele difere muito dos demais do mundo afora, né? Isso deve ser o brasileiro, porque o brasileiro é muito emotivo, o brasileiro é muito coração, né? Então, assim, quando ele compra aquela briga, tipo, vou dar um exemplo aqui, que eu acho que foi o último que eu assisti, de 2020, se eu não me engano, que é da Juliette, não é? Eu acho que era isso. Juliette ou 2021? Sei lá, um desses anos aí. Porque eu não assistia Big Brother, não é uma coisa que eu consuma, mas aí eu acho que foi aquela coisa ali na pandemia, eu acabei assistindo alguns episódios. Então, Juliette, não é assim? É uma mulher humilde que veio do Nordeste. Então você tem todo o arquétipo da heroína. Aí ela começa a ser rejeitada dentro da casa por todos. Irmão, Aí todo mundo vai o apoiar. público se identifica. É. E isso é a velha regra da dramaturgia que está lá no Hum, Aristóteles. O público precisa se identificar é. com a narrativa, com o personagem. Eu costumo dizer, não precisa nem ser o protagonista, mas ele tem que se identificar com aquela situação. E aí o que é interessante no Brasil, que o Big Brother brasileiro ele está sempre refletindo alguma coisa da sociedade. Não é? Há um ano aí o tema foi o machismo, o outro foi o racismo. Então você vê que o Big Brother brasileiro ele tornou uma dimensão muito diferente do que acontece no mundo. Ele não tem essa audiência assim de dar 20 pontos no Ibope, como você tem aqui no Brasil, que é uma audiência absurda, não é? Uhum. Então, assim, é isso, é sempre esse painel da natureza humana, né? O que a gente pode observar? E tentando responder a sua pergunta, para mim, é isso. Você aí levando para a diferença do stream, que é muito diferente de uma TV Globo, de uma TV aberta, por exemplo, que a TV Globo, ela realmente dá uma liberdade para os autores, coisa que no stream você não tem. Porque o que acontece? O produto do stream, você entrega o roteiro, mas esse roteiro vai subir para a plataforma e uma pessoa lá de fora vai analisar o seu roteiro. Uma pessoa que você nem sabe quem é vai te dar 300 pitacos do seu roteiro e o resultado e a palavra final vai ser deles, não vai ser sua. E isso eu defendo muito. A TV Globo ela dá muita autonomia autoral para nós roteiristas, para todos os autores aqui. As pessoas têm tanto é que eu volto de novo, né? A Globo, ela formou nos últimos anos um poderio autoral, né? Essa coisa da identidade autoral é muito forte na televisão, com a identificação dos autores nas novelas. Você vê que eles são tratados realmente dentro de um outro patamar, coisa que no streaming você não vai ver, tá? No streaming não temos essa possibilidade, porque é entrega. E é uma coisa que aí eu acho que é um lado bem ruim que a gente está vivendo, que eu costumo dizer, e que a classe, de uma forma geral, reclama, que é uma uberização da profissão. Né? Então, o que é essa uberização da profissão do roteirista? Eu contrato você, Edu, para desenvolver uma série para mim, mas você, Edu, vai estar lá com mais 8 pessoas. Eu, Edu, particularmente não gosto. Por quê? 8 pessoas, fala, mas são 8 pessoas pensando. Mas caramba, a sua identidade autoral vai se afunilando. Então você perde. Qual é a minha identidade autoral aqui? Eu acho que a colaboração é bacana, assim, eu e mais 2. Acho lindo, perfeito.
Você acha que essa, vamos dizer, política, né, de remakes, tanto no cinema como nas teledramaturgias, isso é uma coisa que é um saudosismo, né, de autores de produtos que deram certo porque a gente está observando isso no mundo inteiro, principalmente nos produtos americanos e nas nossas, né, Sim. teledramaturgias. Será que está faltando histórias originais, alguma coisa assim? Porque tá ficando chato, tu não acha? Eu, particularmente, não sou favorável aos remakes, não é assim, eu tenho esse lado e eu não sou uma pessoa conservadora, nada disso, mas às vezes um clássico, por exemplo, a TV Globo vai fazer esse ano Vale Tudo. Para mim é uma obra impecável, Vale Tudo é impecável, dentro de 1988. Aí eu fico pensando, por exemplo, que a gente falou aqui do politicamente correto. A Odete Roitman, ela era misógina, racista, tudo aquilo. E vou dizer, não temos pessoas mais assim em 2025? É claro que temos, estamos montes aí. E aí, mas não vai, eu duvido que ela vai ter este perfil. Aí eu falo, aí você já perdeu A identidade do personagem. da obra, né? Eu assisti agora, por exemplo, um remake de um dos filmes que eu mais amo na vida, que é o Conde de Monte Cristo. Que existe uma versão de 2002 com o Jim Caviezel, e agora os franceses lançaram uma versão longa de 3 horas e meia, e eu assisti porque é um dos livros que eu mais amo, e eu simplesmente odiei, porque assim, foi de uma idiotice que virou uma vingancinha, por causa dessas questões, assim, não se pode pegar pesado. Irmão, você está falando de um livro que é um clássico da literatura universal, que é de um cara que é preso injustamente, que ele fica lá 10 anos preso injustamente. Ou seja, o sujeito que fica preso 10 anos injustamente, ele sai com sangue no olho. Ele não vai sair fazendo concessão. Eu não faria, desculpa, eu não faria, entendeu? E aí, essa abordagem agora vai para esse caminho da fofura. E aí, cara, destrói. Eu falo, eu não quero que faça remake de Casablanca, eu não quero que faça remake de O Vento Levou, que são obras, para mim, que são muito clássicas. Vai ver né? Clark Gable vive ali. Como é que você vai comparar com Como é que você vai comparar? É impossível. Então, assim, eu tenho esse lado da resistência e é isso. Eu entendo que... Acho que naquela época foi ótimo. Agora, hoje, vamos deixar no que tá lá? É clássico. Deixa que ver o original. Vou fazer Janela Indiscreta do Hitchcock. Nossa, impossível. Não vai sair. Não vai. Então, eu tenho esse lado conservador com os remakes. O remake, para mim, assim, só se for algo que ele merece uma outra roupagem, digamos assim, mas que ele não tenha se tornado um clássico, uma grande referência. Ou se, por exemplo, assim, vamos pegar aqui, nossa TV Globo pega lá uma obra da Jeanette Claire, que é da década de 70, e aí aquilo era em preto e branco. Aí, assim, ou como a TV Globo fez com... Eu, por exemplo, eu era moleque na época, fizeram Pantanal. Eu gosto da primeira versão do Pantanal. A segunda eu nem vi. Que bom que você não viu, porque assim... Não perdi meu tempo. Era uma novela para... Não, e você vê a figura da Juma, né? A primeira cena de nudez, praticamente, ela aparece... Assim, é uma coisa que na época, né? A gente vamos voltar um pouco no tempo, dizer o seguinte, a cultura hoje é uma. Sim. Naquela época era outra. Naquela época não existia streaming. Exato. Celular. Muito menos. Entendeu? Então, como é que você vai comparar uma audiência absurda da teledramaturgia que competia? O que a teledramaturgia competia? Só com o cinema. Só com o cinema. Mais nada. Então, como é que você vai fazer um remake politicamente correto ou com atores que você não tem jeito, cara? Você vai... Cadê Cristiano Oliveira? Você vai comparar, não tem jeito. Não tem como. Principalmente quem está na faixa do 40 a mais, entendeu? Essas pessoas falam assim, poxa, eu vi isso, eu não vou conseguir ver a Odete Roitman na figura de uma outra personagem, de uma outra atriz, não dá. O papel era, entendeu? Naquela época, a Cássia Kiss com a Beatriz Segal, elas duas, elas eram as personagens do momento. Que particularmente eu acho que a Cássia Kiss faria um Odete Roitman brilhantemente. Por que não? Entendeu? Então é o seguinte, a gente tem uma coisa que, assim, é uma visão comercial. Isso que eu acho que está destruindo um pouco, né? O roteirista hoje ele tem que pensar assim, poxa, por exemplo, vamos lá, eu quero escrever uma obra autoral, eu quero uma coisa clássica que vai se tornar um ícone, vai se tornar uma referência. Como a gente está muito carente disso no cinema e na teledramaturgia. Então essa coisa dos remakes no cinema,
Assim, os grandes estúdios querem ganhar dinheiro, eles não estão preocupados se vai ser um grande clássico, porque vai atingir um nicho pequeno. Você vê um exemplo aí, cara, do nosso filme que está concorrendo ao Oscar, concorrendo a 3 categorias. Sim, sim. Cara, é um filme assim, teve a sua, sabe, a simplicidade, eu acho que tá ali. As pessoas perguntam, mas a direção de arte, direção de fotografia, tudo bem, mas é simplicidade. Você não vê efeitos especiais, óbvio, você teve que fazer um efeito ali para botar a casa dela lá em Ipanema e tal, Sim. enfim. Mas isso aí é necessário, é diferente do que você criar, vamos falar, aquela política do tiro, porrada e bomba, efeito especial, espaçonave, não sei o que, tal, o monstro. Cara, acabou essa época. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, quando foi tentado voltar com ele, não deu certo. Porque a criança de hoje é outra. Então você tem que inserir telefone celular, internet, para uma fábula do Monteiro Lobato, acabou, é seu tempo, foi aquilo ali, até nos anos 80, entendeu? Então você não tem como voltar com essas histórias, então deixa quieto lá. Vamos criar a história, né, de hoje. Né? O que nós temos hoje? Por exemplo, eu fiz um filme recentemente que eu conto a história, uma versão da facada do Bolsonaro. Eu não tenho problema de falar sobre isso. Entendeu? Na minha visão, eu tenho direito, entendeu? De dizer que aquilo talvez tenha sido uma armação. Talvez, eu não estou afirmando nada. Sim. Mas como tem fake news aí que todo mundo acredita, então eu tenho direito de fazer uma obra para o cinema de ficção baseado em fatos reais. Sim. Na minha visão. Sim. Acho que o roteirista tem isso, né? Total. Essa coisa politicamente correto porque não foi nada provado. Cara, eu não tô falando de documentário, eu tô falando de um filme de ficção. É ficção, entendeu? Exatamente. Então essas coisas que eu acho que o Brasil tem muita história, né? E com isso, acho que podíamos explorar um pouco mais das nossas histórias. Eu acho que o roteirista, né? O roteirista tem um lado comercial, né? Óbvio que ele vive disso e tal. Sim. Mas ele, quando faz uma coisa autoral, na visão dele, ele fala assim, isso aqui vai esbarrar com interesses políticos, isso aqui patrocina não sei o quê. Essa coisa, tipo assim, pelo amor, vamos encarar isso aqui? Como você vai fazer um filme contando a história do Rubens Paiva, feito pelo filho dele, um livro adaptado, um filme adaptado com a história do filho, e você contar a história que ainda não foi contada? Será que tem nos arquivos lá alguma coisa dizendo onde é que jogaram o corpo dele? Entendeu? Sim. Então, assim, por que não ter coragem, sabe, de contar a nossa história? Eu acho que o brasileiro, ele precisa de boas obras, ele precisa de se identificar mais como o indiano. Né? Tu vê o maior produtor de cinema do mundo, tudo Hollywood, que Hollywood? É Bollywood. Entendeu? Então vamos parar de falar que a maior economia é americana. Não é, gente. As coisas mudaram no mundo, as pessoas têm que entender que as coisas mudaram. Entendeu? Hoje a gente está numa coisa assim, vamos dizer, ou você, né, faz um filme para entreter, ou você faz um filme para educar. Sim. Dá para fazer as duas coisas? Dá. Eu acho que dá. O próprio filme, né, Ainda Estou Aqui, eu acho que é as duas coisas. Né? A pessoa ela se identifica porque é uma história do nosso país, sim, né? E você também você se diverte porque você está vendo uma boa obra, uma boa interpretação. Pô, que foi aquela coisa da Fernanda Montenegro, eu fiquei quase chorei, cara. A cena é muito impactante. Cara, ela não falou nada. Mas então, aí você vê os nossos talentos, né? Eu acho que o Brasil está precisando, sabe, alguém com muita coragem, muito rico, fala o seguinte, olha só, eu vou bancar um filme autoral, vamos voltar à época, né, do cinema novo, aquela ideia da... Uma câmera na mão. O Glauberiana, entendeu? Então, será que a gente está precisando disso? Eu acho que está sim, entendeu? A gente tem um exemplo, que quando a Carla Camurati foi fazer o filme a retomada do cinema brasileiro, que foi exatamente o Imperador Reunião, como é que é? Carlota Joaquina, entendeu? Ela, com um grupo de amigos, praticamente o filme foi assim, cara. Os atores não ganharam cachê, muitas pessoas. Foi uma coisa, vamos fazer porque eu tenho certeza que a gente vai lograr êxito nessa história, porque era uma história do Brasil. Então você retoma o cinema brasileiro ali naquele início dos anos 90 e você retoma de novo agora, sabe, a nossa potencialidade de fazer bons produtos com outro filme contando a história do Brasil. Você acha que temos que também ter coragem e falar, vamos fazer mais? Não tenho a menor dúvida sobre isso. Não só esse olhar do Brasil, das nossas histórias, que eu acho, como da própria literatura.
quanto tempo você vê aí que você não tem um livro adaptado para o cinema? O caso do Ainda Estou Aqui, é um livro adaptado do Marcelo Rubens Paiva, não é? Mas assim, quantos livros estão aí que são até em domínio público, o caso do Machado de Assis, José de Alencar, você vai lá do classicão brasileiro, são todos domínio público, você não tem nem que pagar direitos autorais, não é? Só para quem está em casa saber que a partir de 70 anos de morte do autor, você não tem que pagar direitos autorais mais. Ou seja, você tem uma variedade muito grande da nossa literatura, que se você pega o José de Alencar, ele vai cobrir todo aquele Nordeste ali. Se você pega o Machado de Assis, é um painel absurdo do Rio Antigo. Só dois exemplos aqui para vocês entenderem que a gente tem muita coisa para ser falado, né? Eu entendo perfeitamente isso, porque assim, a gente fica muito. Aí é uma outra questão, que é o seguinte, que é uma visão minha, não é? Eu acho ingresso do cinema brasileiro muito caro. Para mim, é assim, eu não posso querer concorrer com o filme da Marvel, não vai dar certo, né? E o cinema brasileiro, a maioria dos filmes, eles nascem das políticas de incentivo. Ou seja, já teve um imposto ali para que possa ter sido abatido. Eu acho que o ingresso deveria ser mais popular, tipo R$ 10, sabe? Um preço simbólico, isso iria atrair mais pessoas. Por que eu digo isso? Porque a Argentina faz isso. O preço do ingresso na Argentina é muito barato. Por isso que tem muito público, não é? Não é que o nosso brasileiro, assim, para a gente conseguir essa façanha aqui, é só com um filme, ele tem muito apelo midiático, como é o caso de Ainda Estou Aqui, é o caso aí dos filmes do O Alto da Compadecida, esses filmes que entram na Globoplay, porque aí tem a mídia majoritária, né? Mas, particularmente, isso é uma visão que eu tenho, que o ingresso deveria ser mais barato, sabe? Porque, assim, a gente não pode partir da nossa realidade. Você pensa assim, eu sou professor universitário. Cara, para o moleque que é universitário ele pagar R$ 50 no ingresso, é muito caro. Porque a nossa base tem que ser sempre o salário mínimo, não é? Uhum. De novo, não pode ser o que eu ganho e o que você ganha. A base você tem que partir qual é a relação em relação ao salário mínimo. Então, se o cara ele quer ir no cinema, se ele vai com a namorada, já são R$ 100. Isso é caro para o universitário, não é? E aquele público de um poder aquisitivo menor também torna-se caro, porque assim, se você vai para o cinema, você tem o estacionamento, você tem a pipoca, acaba-se que ali se gasta R$ 200, né? Mas aí é uma visão minha. Tanto é que quando, por exemplo, algumas redes de cinema, como o Cinemark, eles lançam, às vezes, uma vez ao ano, uma promoção que eles chamam Semana do Cinema Brasileiro, Cinema Nacional, alguma coisa assim, e nessa semana todos os filmes são a R$ 10. Estão lotados, todas as salas. Então, não vai me dizer que o brasileiro não quer ver o filme nacional, o filme brasileiro. Ele quer assistir. Às vezes é dentro dessa realidade que a gente vive. E, de novo, a gente está falando, a gente está no Rio de Janeiro, é algo muito específico, a gente está numa grande capital, não é? Então, assim, como é que, se você sobe, se você vai para o Nordeste, se você vai para o Centro-Oeste, Amazônia, o poder aquisitivo é menor, não é? Então, assim, o preço não acompanha. E aí, a gente está falando de um país que nós somos aqui 216 milhões de brasileiros, se eu não me engano. Ou seja, nós temos uma potência absurda. Uhum. Hoje, ontem, né, saiu Ainda Estou Aqui, atingiu 5 milhões de brasileiros. É uma marca incrível? É incrível, mas olha a potência que nós somos. Uhum. Nós somos mais de 200 milhões de brasileiros. Ou seja, a gente não atinge nem a metade. Para você ver como a gente tem potencial para crescer. Né? Mas eu acho que assim, a questão da sala de exibição, né? A gente tem as coisas acontecendo em tempos diferentes, né? Eu não sei se essa contagem ela só está na sala de exibição a partir do lançamento ou se ela conta também com os pré-lançamentos ou se ela... Agora a gente, depois quando for para o stream, eu acho que também vai arrebentar, né? Com certeza. Então a gente tem uma audiência a longo prazo. Então assim, tudo é mensurado em tempo real, né? Então quando você tem, nos últimos 30 dias... Não, mas olha só, ao longo, sei lá, da sua existência, teve não sei quantos milhões, mas aí você vai comparar com os outros países, como é que é feito. Óbvio que a questão do poder econômico e a questão dos valores, eles influenciam muito na decisão de você assistir um filme nacional ou não. Vou ver um filme da Marvel. Mas depende. Talvez a garotada vai querer ver, mas uma pessoa... Depender, todo filme tem seu nicho. Né? Você atingir todas as idades é um pouco difícil, mas tudo bem. Agora fala um pouquinho da sua organização. Como é que você, roteirista, escritor, você
formado em Direito, como é que você se organiza para escrever as tuas histórias? Eu sou muito disciplinado. Eu costumo dizer, assim, cada roteirista tem o seu método, né? Então, assim, eu vou compartilhar o meu. Eu sempre começo as histórias pelos personagens, né? Assim, eu costumo dizer, em um dado momento ele sopra aqui, eu vou ali rascunhando, rascunhando. Depois desse personagem eu vou para uma página, trazendo um pouco da trama, e eu começo a tecer os conflitos dele, né? Assim, a premissa, de onde que ele veio, para onde que ele está indo, o que que ele quer, e eu vou construindo assim. E aí eu vou fazendo do meu jeito, sem check, sem nada. Tá? Então eu estou compartilhando a minha metodologia. É, e assim as histórias vão nascendo, vai trazendo esse universo dele, né? Assim, qual é a profissão dele, se ele tem algum trauma do passado. O meu perfil de personagem ele é muito longo, assim. Eu diria que o meu perfil de personagem protagonista ele daria umas 4 páginas. Eu tenho que ter esse sujeito muito claro na minha cabeça. E aí, depois do personagem, para mim, personagem é tudo. Porque todas as vezes que você fala dos filmes, ou das telenovelas, ou da série, você nem sabe quem fez, mas você sabe, assim, personagem fulano de tal, o senhorzinho Malta, não é? É lá do Rock Santeiro, a Ganha apelidos e Carminha. tudo, né? Então, assim, você vê, o público sabe o nome do personagem, o cara Uhum. não sabe quem escreveu a novela, É. mas ele sabe que é o nome do personagem. Ah. Então, você criar personagens marcantes que têm empatia é muito bom. E aí, uma coisa que eu gosto, mas é um processo muito meu, eu vou, sério, por exemplo, eu vou fazendo o piloto, eu vou escrevendo o piloto sem compromisso nenhum. Por quê? No momento que eu vou escrevendo, que eu estou indo na minha intuição, eu vou me surpreendendo, eu vou trazendo características deste universo, desses personagens. Então, este é o meu primeiro processo. Então, eu vou fazendo tudo do meu jeito, eu vou deixando a intuição vir, sem compromisso com absolutamente nada, tá? Por quê? Eu gosto disso. Que na medida que eu vou fazendo, sem estar com nenhuma pretensão, eu vou me surpreendendo também, não é? E aí, depois que eu fiz esse primeiro caldo, digamos assim, aí eu vou fazendo check. Aí eu vou, tá faltando isso, tá faltando aquilo, tá faltando aquilo. Como é que você trabalha? Você, por exemplo, você escreve na mão ali, pendura na parede, é visual, é na tela do computador, as duas coisas. No meu caso, são as duas coisas. É a tela do computador, mas eu deixo bilhetinhos pregados. Tá? Eu sou uma pessoa completamente visual. Então, por exemplo, quando eu estava fazendo um filme do Machado de Assis, que é um filme de época que ia me exigir muito, eu fiquei 4 anos trabalhando nesse roteiro. É a única coisa longa que eu fiz na vida. Que eu tive. Porque ele estava muito ligado à minha tese de doutorado. Então, assim, eu fiz a escaleta toda antes e eu imprimi e ela ficava pregada no meu escritório. Por quê? Eu sabia, como eram 3 épocas diferentes, aí se me dava uma dúvida, assim, eu tô lá na época tal, aí eu ficava, o que que aconteceu? O que que eu fiz aqui? Aí eu já olhava e já enxergava o que que eu tinha feito, né? Isso também é importante para você ver também, assim, uma coisa que eu faço muito, que eu aprendi, dependendo do produto que você está trabalhando, se você tem algumas estrelas, eu vejo o número de falas. Fulana tem tantas falas, fulana também vai ter, para eu não ter problema com elas depois. Isso é uma coisa que eu aprendi na televisão. Atores é muito sensível, não é? Então, assim, para você evitar se aborrecer, e se você tem esses patamares assim muito altos, já iguala, irmão, que não vai te aborrecer, sabe? Fala, mas isso é um absurdo. É o tamanho É o ego. é o tamanho da pessoa, sabe? Então, assim, mas te evita um aborrecimento. Isso é umas coisas que Aí eu você faço tem que ser assim. um pouco político, né? O roteirista tem que ser político, cara. Você tem que ser flexível, Você, não pô, é? essa aqui é uma Não, obra é, que vai ter grandes estrelas, então tem que ter isso, cuidado aqui. exatamente. Então deixa as estrelas satisfeitas e É. evita te encher o saco, né? Isso evita realmente, assim, não há nada melhor do que você trabalhar com as pessoas satisfeitas, né? Que elas leem o roteiro e ela fala, poxa, gostei, tá aqui. E aí, quanto tempo, assim, você dá o ponto final? Porque todo dia aparece uma ideia diferente. Ah, eu acho que eu vou mudar isso, vou mudar essa fala, não sei o que, não sei o que. É o tempo todo, a tua cabeça fervilhando ali. Eu costumo dizer que o deadline é a melhor pessoa para te dizer isso, não é? Assim, todas as vezes que eu trabalho,
eu sempre tenho um prazo que já é estabelecido por contrato. Uhum. Então, eu não tenho muito tempo, e que não é um prazo muito longo, tá? Geralmente, nunca é longo, tá? Quando é contrato, eu tô falando obra Tá, sua. a obra é minha, Fica o quê? Maturando eternamente? obra é minha, eu maturo bastante. É o caso do Machado, por exemplo, ele Levou quanto tempo? 4? 4 anos. Mas eu já sabia que ia levar, por quê? Mas você deu ponto final ou alguma Não, dei coisa? ponto final, Ah, dei ponto final, dei ponto final, porque eu acho que a vida tem que seguir, aham. tá? Senão não dá certo. É claro que hoje, quando for, ele está em pré-produção, naturalmente que vai ter alguns ajustes ainda, Uhum. fato, né? Mas assim, eu boto ponto final. É, porque era um caso muito específico, no caso do Machado, pelo nome de quem é. Então, assim, eu serei muito cobrado. Uhum. Então, eu realmente precisava Muito cuidado, né? de um tempo, de uma pesquisa. É. O homem viveu 69 anos, ele nasce no Brasil Império, nasce no Brasil República. Você não tem como ignorar o contexto político, econômico e social do Brasil, que estava em É. ascensão naquela época. Então, você não tem como ignorar. E aí eu queria fazer uma coisa muito bem feita, assim, ele está crescendo, mas o que está acontecendo aqui no Brasil? Que aí fica aquilo que a gente falou no início da conversa também, você oferece qualidade. Quem vai assistir fala, então o Brasil em 1850 era isso que estava acontecendo. Eu acho que isso é a nossa obrigação, na verdade. Você acha que, principalmente quando você lida com filmes, produtos de época, onde você vai, tipo assim, eu vou me basear num livro. Mas esse livro, ele tem ali uma bibliografia. Aí você fala assim, putz, ele pegou a referência de outros livros. Será que ele mudou alguma coisa para se tornar uma verdade? E se eu me basear nesse livro, uma coisa é você se basear no livro do próprio autor. Sim, Outra coisa é você se basear nas histórias. Isso acontece muito no documentário, né? sim. De a pessoa ir na fonte. A fonte, às vezes, aquela ali, ó, tipo, se eu contar essa história, na verdade eu estou contando a história baseada na história de fulano, não sei se aquilo foi verdadeiro. Isso incomoda, por exemplo, de você contar uma história mesmo sabendo que aquilo ali não foi verdade? Não me incomoda. Eu vou até compartilhar com vocês de novo, trazendo aqui o exemplo do Machado de Assis, que me aconteceu isso. Para eu escrever o roteiro do Machado, eu li as 8 biografias que foram publicadas do Machado. Eu li todas. E aí, quando eu li, olha como isso me ajudou. Quando eu li, eu entendi que o autor preferido do Machado era Shakespeare. Machado amava Shakespeare e Dostoiévski, mas ele gostava mais do Shakespeare. Inclusive, ele traduziu algumas obras do Shakespeare. E Dom Casmurro, que eu acho que é o melhor livro dele, tem um capítulo que a Capitu e o Bentinho vão ao Teatro Municipal assistir uma ópera. O nome da ópera é Otelo. Otelo de Shakespeare. Otelo de Shakespeare é uma obra sobre os ciúmes. Dom Casmurro, acima de tudo, é uma obra sobre os ciúmes, que ele é o personagem doentio, se ela traiu ou não traiu o Capitu. Então, o que que acontece? Eu entendi que o Machado, e aí depois fez todo sentido para mim, que ele bebeu muito na fonte do Shakespeare. Muito, mas muito, muito. Isso foi mais fácil para eu trazer como camadas para Uhum. os próprios personagens dele, ou para algumas situações que eu estava criando, tá? Então, não me incomoda nem um pouco, eu acho que fica até melhor para eu saber, assim, uma das questões que eu gosto muito também, mas é uma coisa minha, é que eu chamo de semiótica narrativa, né? O que é semiótica narrativa? É quando você traz para dentro do roteiro alguma referência visual que não esteja no diálogo. Então, por exemplo, eu estou fazendo um filme de terror, exemplo, né? Aí eu coloco aqui no fundo o quadro grito, Uhum. sabe? Então, assim, é uma referência, é sutil, mas ela Uhum. está presente ali, não é? Uhum. Então, se você coloca a imagem da coruja, a coruja tem um significado, pode ser sombrio, pode ser de sabedoria, seja lá o que for. Eu gosto muito de brincar com essas possibilidades, assim, a pintura, história da arte é uma coisa que eu estudo muito, porque Uhum. ela se faz muito presente, né, dentro dessas questões, assim, para mim, do processo criativo, narrativo. Eu sempre fico assim, poxa, que pintura que eu usaria aqui? Por exemplo, o Hopper é o pintor da solidão. Então, quando eu estou alguma coisa mais por essa linha deprê, que eu não costumo fazer muito, mas eu falo, cara, Hopper dialoga aqui, sabe? Van Gogh tem aquela deprimido,
aquela pintura mais expressiva, não é? Então, isso tudo é material para gente. Verdade. Você vai juntando essas peças todas. É um repertório, né? Porque você Isso. tem ali né, o filme, o produto visual, audiovisual, né? Difícil a gente falar filme, hoje é tudo de audiovisual, né? tudo A audiovisual, gente tá, isso. e tem aquela referência, né? Porque né, pelos sentidos, né? Humano, né? Então você escuta, você vê, você sente. Então todo contexto, né? Uma história bem contada, ninguém Sim. escapa. A verdade é essa, né? Mas então aí você tem essa forma de se organizar, a questão visual, e tal. O que que você, como professor, agora vamos falar um pouquinho do Chico Malta, professor, indicaria para quem quer entrar nesse mercado, quem quer escrever para dramaturgia? Sem dúvidas, mas sem dúvidas nenhuma, a pessoa deve gostar de ler. Que isso é um grande problema que eu vejo hoje na universidade, a falta de referência, a falta de repertório mesmo, assim. A pessoa não conhecer a literatura brasileira, a literatura universal. Você tem que ler. Se você pegar, a gente estava falando aqui do streaming, o que bomba no streaming hoje? A série. Se você pegar todas as séries que bombam, ela tem uma pegada no melodrama. Vai lá, irmão, não tem erro. Você vai nas séries coreanas, não sou nem consumidor não, mas eu assisto para saber por que essa série coreana faz muito sucesso. Por que as novelas turcas estão ganhando mais ibope do que as brasileiras? Tá no melodrama. Você vai no melodrama, século XVIII, século XIX, todo romance folhetim. Tá lá, melodrama. Então, se a pessoa quer escrever, ela tem que ler. Ela tem que conhecer todos os clássicos. Leia tudo do Shakespeare, leia tudo do Machado de Assis, os clássicos, sabe? A Clarice Lispector, não é assim? Você tem que se permitir isso. E, é claro, viver. Isso também é algo importante, assim. Eu não acredito no escritor que está no casulo, está lá dentro de casa, esperando hibernando, esperando aquele momento da Eremita. inspiração. Eu acredito na transpiração e não na inspiração. Eu brinco, costumo dizer o seguinte: eu oro para quando a inspiração vier ela me pegar trabalhando, entendeu? Porque eu acredito muito mais nisso. E de novo, assim, eu sento para fazer. Eu gosto de criar essa rotina. Janeiro, por exemplo, a gente estava nas férias e eu tinha uma rotina estava de férias, sem obrigação, mas eu estabeleci que eu tinha que escrever 3 páginas por dia de qualquer coisa. Mas por que isso? E isso é uma coisa muito interessante de você não deixar, porque senão você perde o timing. Você perde o timing, não é? E as pessoas hoje estão muito no chat GPT. Cara, Tu falou tudo agora. A questão do repertório cultural, né? O poder da observação. Quem trabalha com criação, né? A pessoa tem que... Eu, por exemplo, eu tenho uma observação 360 graus. Eu olho para o teto, olho para o chão, olho para tudo, porque tudo aquilo me Tudo te interessa. Porque interessa, quando eu vou isso fazer mesmo. algum trabalho vai ser exigido de mim um conhecimento amplo, né? De direção de arte, né? De comportamento. Então, como diretor, como roteirista também, a gente tem essa pegada da observação, né? Sim. E aí, cara? Inteligência artificial. Assim, o que eu penso sobre isso? Assim, é uma realidade que daí você não vai mudar. Qual é o cuidado que você precisa ter? Você não pode usar isso como seu escudo de, joga ali e manda ela fazer para você. Eu uso, por exemplo, revisar texto. Isso me adianta muito o processo, tá? Porque revisar texto, assim, quando você está muito ali no mesmo texto, então, às vezes, você já não enxerga mais. Mas primeiro eu faço. Por que que eu, Organizar. isso. Por que que eu faço isso? Eu não quero criar isso como uma bengala, sabe? Para eu me escorar nisso. Criar para você. Isso. Porque o que que acontece? Daqui a um tempo eu não vou estar sabendo fazer mais. Vai desaprender. Vai desaprender. E aí qual é a realidade do negócio? Na hora que você chega num processo seletivo, na hora que você, pelo menos os processos que eu fiz como roteirista é isso, alguém vai lá numa sala, vai te dar um computador sem internet e vai mandar você escrever as cenas. E aí? Como é que você vai fazer? Né? Então, você tem que exercitar esse músculo. Eu falo o seguinte, é um músculo, né? O escrever é a prática, cara. Não tem como, sabe? Não tem... não adianta você jogar lá para IA que ela não vai resolver a tua falta de criatividade. Porque mesmo ali na IA, você tem que dar o comando. Faz isso, com aquilo. Mistura. Isso, às vezes, até ajuda num brainstorm, por exemplo, né? E você pensar, e se eu juntar
isso, com isso, com aquilo. Acho que é um amigo, né? Vamos dizer assim, é tipo um colaborador, né? Isso. Colaborador perfeito, digital. Perfeito. Olha, eu desenvolvo uma ideia, tá, organiza isso para mim. Aí eu, Isso. visualmente, Visualmente. eu já vou, não, isso aqui não funciona, Isso isso aqui aqui. não- Aí você isso pode aí. criar outro prompt ali, desenvolver. Perfeito. E aí, mas a palavra final sempre é o humano, né? Eu acho que É essa isso aí. coisa que, essa pegada que tudo bem, aquilo você tem um processo instantâneo, que seja facilita, que Sim. você ganha tempo, né? Isso houve então um grande movimento dos roteiristas lá em Hollywood, Sim, né? sim. Questão da regulamentação. Eu acho que tem que ser Tem que ser regulamentado, né? regulamentado, claro. Principalmente para questão de direitos autorais, Isso, né? isso aí. A criação, ela, né? Uma IA não vai criar um livro, né? Não. Porque é uma coisa orgânica. Você sabe que foi feito por uma pessoa. Imagina você pegar um Machado de Assis e falar assim, pô, isso aqui foi feito por ele. Isso aí. Não foi feito pela inteligência artificial. Não, pelo amor de Deus, não funciona assim. É bom para te ajudar no processo, né? Para te apoiar ali, de repente no brainstorm, como você Isso. mesmo citou aí, pô, você está sozinho, você Sim. de repente, né, para facilitar e você usa. Mas, cara, pô, estamos terminando aqui nossa entrevista, nosso podcast de hoje. Pô, foi muito bom ter você aqui, cara. Muito bom mesmo. Obrigado, Francisco eu Malta, adorei cara, também. grande Prazer. roteirista aí. Até a próxima aí. Pessoal de casa aí, grande Contar aí. abraço. Prazerzão. Valeu. Valeu muito. Gostei pra caramba.